Bom, antes de entrar no tema da palestra, eu preciso me apresentar, para vocês entenderem o porquê que este ser que vos fala está aqui falando para vocês sobre criatividade e procrastinação, que é o tema da palestra. Aliás, para ficar mais claro onde eu quero chegar, eu já vou até mudar o nome da palestra, tá? Vou mudar para criatividade e não procrastinação, que é para ficar mais claro aonde que eu quero chegar, tá? Vamos lá, para vocês entenderem o porquê que eu estou aqui falando sobre isso, eu preciso contar um pouquinho da minha história, tá? E a história da minha empresa também. Eu fundei a ELED em 2009. Eu sou CEO da ELED, ELED Brasil, e uma empresa de hoje de iluminação e decoração, tá? Ela nem sempre foi desse ramo de decoração, né? A ELED trocou de segmento 3 a 4 vezes na história na história da ELED. E vamos lá. Começando. Em 2009, como que a ELED nasceu? A ELED nasceu de uma necessidade de tunar carro. Naquela febre de Velozes e Furiosos, todo mundo queria colocar luz no carro, das bicicletas. A ELED nasceu aí, né? E eu também, né, tunava meu carro, tunava minha bicicleta, na época era bem moleque, então a ELED nasceu dessa fase aí, né? Só que tivemos um problema depois disso, né? A febre começou a diminuir e, lógico, que os negócios não foram nada bem. Pela primeira vez, fui forçado a trocar de segmento, né? E de iluminação para automotiva, fomos para iluminação de cinema, iluminação de filmagem, televisão, eventos, iluminação para filmagem de eventos. E foi um ramo que deu muito certo, né? Só que cometemos um outro erro aí. Na verdade, não foi erro, é um acerto, né? Isso vai parecer bizarro, mas é verdade o que eu vou falar. Nós fizemos um produto tão bom mesmo, era um produto indestrutível, não queimava, né? E aí nós vendemos para o mercado inteiro e não tinha mais para quem vender. E para você sustentar uma fábrica só com vendas esporádicas, não é possível, né? E aí o que aconteceu? Tivemos que trocar de ramo novamente. E aí caímos no ramo de iluminação para palco e cênica, DJs, fomos para esse segmento. Deu muito certo, nós importávamos componentes, importávamos produtos acabados também e produzíamos alguns itens aqui. Só que nossos concorrentes começaram a trazer produtos de baixíssima qualidade. Vocês sabem que a China não gosta de perder venda, né? A gente sabe. E eu me recusei a baixar a qualidade dos nossos produtos. Não, era uma disputa desleal, né? Não existe milagre, né? Se você traz um componente caro, o produto é melhor, mas ele vai ficar mais caro, né? Então, a gente começou a perder muito mercado por causa de preços competitivos. A gente não conseguia competir. Fomos forçados a trocar de ramo novamente. Só que sempre no ramo de iluminação. Sempre a luz esteve presente na minha vida, né? Eu caí em cinema porque eu sempre amei cinema, né? É uma grande paixão minha. Eu herdei essa paixão da minha mãe, que sempre assistia a muitos filmes, e eu peguei isso de infância com ela, né? E paixão automotiva, todo moleque gosta, né? Então sempre as paixões estiveram, eu sempre trabalhei com o que eu gosto, né? E a luz sempre esteve presente. E aí, por final, e atualmente estamos no ramo de iluminação e decoração, né? E foi o ramo que mais deu certo. Só que a ELED, nesse período, ela teve 10 anos, certo? Eu fundei ela em 2009, estamos em 2019, e durante 8 anos eu tive um crescimento linear. Em 2 anos, eu tive um crescimento exponencial de 400%. Enquanto nos 8 anos eu crescia e caía, crescia, caía. Crescia mais um pouquinho, caía bastante. Era sempre assim. Em 2 anos eu tive um crescimento de 400%. Agora, o que eu fiz de diferente nesses 2 anos que eu não fiz nos 8? É por isso que eu estou aqui, para passar essas estratégias para vocês e essas táticas que eu utilizei. Eu não sou nenhum mestre, tá? Eu só acho que é legal a gente trocar figurinha, né? E é por isso que me chamaram para estar aqui. E vamos lá. Eu vou contar um pouco da minha história pessoa física agora. Nesses 8 anos, o Eduardo, né, ele conheceu o teatro também, em 2014 para 2015. E eu comecei a fazer teatro. E eu me apaixonei pelo teatro. E o teatro me levou para a filosofia.
E eu também me apaixonei pela filosofia. E isso foi o que me afetou. E afetou o meu mindset. Eu saí fora da caixa. É o famoso sair fora da caixa. Né? A gente escuta isso, às vezes a gente não sabe o que é. É o sair fora da caixa, é o enlouquecer. Né? E o teatro, a filosofia me ajudou muito a fazer isso. E eu queria passar essas estratégias para vocês. Porque não precisa fazer teatro, não precisa estudar filosofia, não precisa nada disso. Precisa só da loucura. É da loucura que precisa. Eu vou passar para vocês um pouco dessa loucura aí necessária nos nossos negócios, que às vezes carece muito no nosso meio de empreendedorismo. Né? Às vezes, eu vou falar disso, de energia ativa e energia reativa. Às vezes a gente tem muito de uma e pouco da outra. Né? Então, às vezes, falta um pouco da loucura. Né? E eu vou usar um método filosófico aqui com vocês. Mas calma que não é uma filosofia chata. Tá? É uma ótima filosofia. E é um ótimo método. Qual é o método? O método é um método que eu utilizo na vida também, que é o processo de eliminação. É o contraste. Porque é do contraste que nascem as novas ideias. Eu vou repetir muito isso, porque é isso a ideia central. É do contraste. Sempre se mantenham no contraste. E esse método filosófico, quem eu conheci ele, por São Tomás de Aquino, que é um filósofo cristão. E ele tem uma obra chamada Suma Teológica. E nessa obra, ele argumenta os argumentos contrários aos argumentos dele. Né? Ele primeiro toma o partido contrário. E ele vem argumentando de maneira incrível, de maneira que você lê aquilo e você fala, eu já acredito nisso que você está falando, como é que você vai sair daí? Eu sei que não é isso que você acredita. E aí depois ele vem um a um, refutando de maneira magistral. E é isso que eu vou fazer. É óbvio que eu não sou nenhum São Tomás de Aquino, mas esse método é o método que eu levo para a vida. Processo de eliminação e contraste. E como argumento contrário ao meu, para dar início ao raciocínio, eu vou usar um poema de Charles Bukowski, um escritor alemão. E eu vou citar aqui algumas frases, tá, do poema. O poema chama-se Então, queres ser um escritor? A menos que saia de ti sem perguntar para o seu coração, para a sua cabeça, para suas entranhas, para sua boca, não o faças. Se não sai de ti a explodir, não o faças. Se ficas horas sentado em frente ao computador ou curvado sobre sua máquina de escrever, não o faças. Se tentas escrever como outros escreveram, não o faças. Se dá trabalho só pensar em fazê-lo, não o faças. Esses foram só alguns trechos, tá? Que eu já vou fundamentar toda a minha palestra. O poema dele é lindo. É lindo, né? Só que além de ser lindo, é verdade, eu não estou sendo irônico, tá, gente? O poema realmente é lindo, mas além de ser lindo, ele é romântico. E é uma maneira romântica da gente olhar e pensar sobre os empreendedores criativos. Porque a arte não precisa ser assim, sair explodindo. Gente, a história está repleta de gênios criativos de quem a arte não saiu explodindo. Mark Twain, Fitzgerald, J.K. Rowling, George R.R. Martin. O próprio Tarantino numa entrevista uma vez já falou que quão difícil é ele olhar para uma página em branco e saber que dali vai sair o seu próximo filme. Então, não é bem assim. A gente tem que olhar a criação de uma maneira diferente. Tem as suas exceções, é claro, mas não é dessa maneira que ele está falando. Porque aqui ele encoraja um lado que a gente precisa aprender a lutar contra, que é a resistência. Quem fala muito bem sobre a resistência é um escritor chamado Steven Pressfield, num livro chamado A Guerra da Arte. Aconselho a leitura, genial. E lá ele descreve esse lado nosso que a gente precisa lutar contra e não encorajar, como Bukowski encoraja esse lado nosso. Por quê? A resistência na minha vida. Um exemplo. Meu sonho é tocar teclado. Meu sonho. Eu começo e paro aula. Eu começo e paro. Começo e paro.
O teclado está lá, está na minha sala hoje. Eu passo todo dia por ele e falo, não, hoje à noite quando eu chegar eu vou tocar. Aí quando eu já estou deitado na cama, eu toquei? Não. Quem me venceu? A resistência. A resistência é essa presença que está dentro da gente. Ela é invisível, é um inimigo invisível. E a gente não vê. É esse o grande problema. E como é que faz para vencer a resistência? Aí que está. É muito difícil. É muito. Tanto o que eu faço para tentar vencê-la é o conhece-te a ti mesmo. A máxima socrática é muito verdadeira. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É muito verdade. Uma vez eu li um conselho, eu não lembro de quem, eu sempre procuro de quem é esse conselho e eu não lembro de quem. Um dia eu acho que o conselho, eu li num livro, ele diz, memorize os ditos dos sábios. E é muito verdade. Sócrates estava certo, essa máxima atribuída a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Isso é muito verdade. E Pressfield, nesse livro, ele diz o seguinte, ele diz, num dia você vence a resistência, mas não fique feliz. No dia ela vai estar lá de novo para te impedir de crescer de alguma maneira. Ela vai estar travestida de outra maneira. Então, ele diz, num dia você é um profissional, no outro você é um amador. E é muito verdade isso. Cabe a gente localizar dentro da gente. Às vezes fica um papo abstrato, mas eu já vou tentar aprofundar mais esse assunto. Vamos lá. Eu tenho algumas táticas que eu utilizo. E essas táticas elas vão parecer um pouco estranhas, um pouco bizarras. Tá? Mas vocês podem fazer sozinhos. Tá? Ninguém precisa ficar sabendo que vocês fazem aquilo. Ninguém. Faz para você e você mesmo. São táticas que eu utilizo para aguçar a minha criatividade e para me conhecer também melhor. E eu vou passar alguns conselhos aqui. Tudo isso é um conjunto de coisas que faz a gente começar a ter insights diferentes, que faz a gente começar a sair fora da caixa e olhar por perspectivas diferentes, o que é muito importante. Perspectivas diferentes. Contraste. Sempre. O que eu faço? Vamos lá. Tem um exercício que eu aprendi uma vez no teatro. Na verdade, era um diretor de cinema que a gente está fazendo uma cena de teatro. E ele, uma vez, passou um exercício para a gente muito interessante que eu nunca tinha feito até então, naquela cena. E ele não estava gostando da cena que eu estava apresentando, tinha alguma coisa de errado. Ele falou, Eduardo, você fez o exercício dos porquês? O exercício dos porquês. Eu falei, não. Então vamos fazer junto. A gente começou a fazer. O que é o exercício dos porquês? Ou por que seu personagem está lá? Tem uma resposta. Um exemplo agora. Eu estou aqui dando uma palestra sobre criatividade. Por quê? Porque eu dei uma outra entrevista e eu falei sobre o teatro, falei isso. Mas por quê? Porque a Iled chamou a atenção, ela virou o quê? Mas por quê? Porque eu me empenhei muito. Já é um círculo infinito. É um exercício dos porquês que eu aprendi no teatro e levo para a vida. Por quê? Porque a gente começa a se tornar um ser questionador, o que é muito importante. O empreendedor precisa ser um ser questionador. E ele precisa, Pressfield diz isso, o empreendedor, ele precisa saber, não só o empreendedor, como qualquer outra profissão, tá, gente? Mas ele precisa saber que o medo sempre vai estar presente. Ele até fala assim, o profissional sabe que o medo sempre vai estar presente. O amador espera ele passar. E aí a procrastinação vence. E esse exercício dos porquês eu costumo fazer na vida. Aliás, eu faço acho que todo dia. Eu falo, por que eu estou fazendo isso? Isso aqui está de acordo com os meus valores? Por quê? Por que eu faço isso? E aí, isso é um círculo que não vai parar mais. E você vai se conhecer. E aí, o seguinte, o próximo toque. O que eu costumo fazer? Troca o visual. Eu costumo trocar o visual. Um exemplo, recentemente eu deixei o bigode. E aí, aquilo me afetou de alguma maneira. Eu comecei a agir diferente. Gente, lógico que tem um pouco de teatro nisso, mas você às vezes usa isso como gatilhos para você aguçar a tua criatividade. Né? Deixei o bigode e me senti já uma coisa meio caliente, meio mexicano, meio alguma coisa. Já comecei a agir diferente. E aquilo aguça a criatividade, a imaginação. E aí quando você vê, você já está ajudando a sua criatividade.
E a criatividade que eu falo é aquela criatividade que a gente usa para resolver problemas, gente. Não é, essa criatividade que a gente usa para resolver problema é a mesma criatividade. Não muda. E a gente começa a trabalhar ela. Uma outra dica. Essa dica eu roubei de um ator muito bom, que é um ator, Michael Fassbender. Ele faz o Magneto jovem no filme X-Men. Esse ator, para mim, é genial. Sou grande fã dele. E ele uma vez revelou numa entrevista para a gente como que ele constrói um personagem. E ele falou que sempre troca a base. Ele troca um tênis, ele troca o passo, ele coloca um chinelo, ele sempre troca a base. Ele troca o passo, ele anda diferente, ele anda mancando, ele começa, aí da base começa a reverberar por corpo inteiro. E aí ele encontra o personagem dele. Tudo isso são táticas, tá, gente? Não estou falando para a gente criar personagens, mas isso ajuda a gente sair fora da caixa. O sair fora da caixa é isso, é pensar aquilo que ninguém pensou. É fazer aquilo que ninguém faz. É você enlouquecer. Não é abstrato isso. Isso não é abstrato. Um exemplo de o que eu estou querendo dizer, vai ficar mais fácil. Um outro filósofo que eu gosto muito, filósofo alemão, Nietzsche, ele diz o seguinte, que a gente tem duas energias dentro da gente. Uma se chama energia ativa, a outra reativa. O que eu acho? Eu acho que no nosso meio do empreendedorismo, a gente tem muito energia reativa. Eu posso estar errado, tá, gente? Mas é o que eu costumo ver. O que é energia reativa e energia ativa? Um exemplo. Seguinte. Um pintor. O pintor, ele acaba de ter um momento criativo. Ele vai pintar um quadro e por aquele quadro ele tem um momento que ele começa e ele consegue se expressar por meio da pintura. Ele tem aquele momento genuíno. Ele pintou o quadro. Isso é energia ativa. A energia reativa é esse mesmo pintor achar uma maneira de reproduzir esse quadro igual 20 vezes para ele poder vender esse quadro. Eu não estou falando mal de nenhuma e nem outra. Só as duas precisam estar presentes. Ele diz que nós temos que ser um edifício em que essas duas energias habitem harmonicamente. A energia ativa e a reativa. Não pode ser nem mais de uma nem mais da outra. E a loucura, ela está nessa energia ativa, essa coisa criativa. Está nessa coisa que a gente não pode deixar morrer. Às vezes morre, passa tempo e morre. Quando eu vejo que está morrendo, eu vou e corro para o teatro. Eu vou, assisto uma aula, assisto um filme filosófico, estudo filosofia. Isso é um meio meu, tá? Mas isso pode funcionar para todos. Escuta uma música clássica. Deixa a arte te envolver, deixa a arte mais presente. Você começa a elevar o estado de consciência. Você muda. E aquilo vai reverberar de alguma maneira em você. Isso são algumas táticas, tá? Uma outra tática que eu faço na empresa, que resultou super bem, é a mente mestra. Quem difundiu esse termo, né, foi o grande Napoleon Hill. Temos que ler todas as obras dele, tá, gente? Sem exceção. Napoleon Hill. É obrigatório, pelo amor de Deus. E ele diz, da mente mestra, que a gente tem que chamar pessoas com o mesmo propósito, né, que você, de crescer financeiramente, intelectualmente, crescer estado de consciência, qualquer coisa que seja crescer. Com o mesmo propósito. Pega pessoas com o mesmo propósito, só que pessoas diferentes de você. Que tenham skills diferentes do seu, que pensem diferente de você, que venham de uma área totalmente diferente da sua. Um exemplo, como eu fiz na empresa, resultou super bem. Isso, para mim, foi o fator-chave. Diego, por exemplo. Eu chamei o Diego para trabalhar comigo. Diego, ele me ajuda a desenvolver produto. Ele desenha. E o que aconteceu? Eu trouxe ele da engenharia bruta, né? Ele desenhava motor. E aí ele chega em decoração, é tudo delicado, né? Então é o contraponto, é do contraste que nascem as novas ideias. E aí eu comecei a falar, não, diminui um pouquinho aqui, dá uma bauladinha aqui, deixa menorzinho, porque ele chegava fazendo umas peças imensas, né? Parecia um ralador de queijo, umas peças lá, estava imenso. E não tinha nada a ver com a decoração. E aí a gente conversando, chegamos em consenso e começamos a lançar diversos produtos diferentes. Mas teve um dia que ele me virou e falou assim, isso foi marcante para mim. Ele virou, eu estava no computador, ele virou para mim, ele falou, não, assim não dá. Assim você vai me gourmetizar. Aí eu falei, pô, Diego, isso aí vai virar slogan, cara.
Isso ainda vai virar slogan, porque é verdade. Não é a comida gourmet, não é nesse sentido gourmet que eu estou falando, mas sim, por exemplo, eu costumo pegar um produto que já existe no mercado e modifico ele. Eu deixo ele mais bonito, mais gracioso. Eu modifico, eu deixo a nossa marca registrada nele. Foi assim que a ILED começou a ganhar renome no mercado, porque a pessoa olha um produto, ela já sabe que é nosso, já sabe, porque é diferente. Tem um quê ali diferente. E é no contraste que a gente consegue chegar. Não só o Diego, tem o Guilherme também, que veio da marcenaria. Então, é um conjunto de ideias que você faz um melange do negócio e aquilo resulta. É lógico que nem todas as ideias dão certo, né? Aliás, a maioria das ideias dão errado. Normal. A gente tem que se acostumar com o fracasso, né? Pressfield diz, o empreendedor, ele precisa ser um cara aventureiro, né? São aventuras. É uma aventura. Você empreender é uma aventura. E o medo sempre vai estar presente. Sempre. E são essas artimanhas aí que eu utilizo no meu dia a dia. E foi uma junção dessas ferramentas que fez com que a ILED crescesse exponencialmente. Assim, eu espero que não fique abstrato, tá? Tudo isso que eu falei aqui, porque são táticas realmente sólidas, palpáveis que eu uso, né? E não são abstratas. Eu faço tudo isso mesmo. Eu enlouqueço. É isso. Eu gostaria de finalizar a palestra e citando ainda o mesmo poema de Bukowski, que eu não concordo praticamente com o poema inteiro, mas eu concordo com certa parte. Eu vou citar para vocês o que ele disse. E gostaria de relembrar também que o nome chama-se Então, Quer Ser um Escritor? E esse poema ele se dirige a todos os profissionais que demande a arte criativa, a criação, né? E ele diz o seguinte também: se fazes por dinheiro, não o faças. Muito obrigado, gente. Obrigado.